tinham os profetas, os sacerdotes, mas hoje nós temos livre acesso à presença de Deus. Nós temos livre acesso ao Pai, porque quando Jesus ele morreu na cruz, aquele véu se rasgou e nos deu livre acesso a Ele. E isso é tão maravilhoso. Isso é tão maravilhoso, isso é um privilégio, nós termos a presença de Deus. E mais ainda, porque quando Jesus subiu, Ele falou, eu vou, mas eu deixo aquele que é o Consolador, o Espírito Santo, que vai habitar dentro de cada um de nós. Isso é maravilhoso, o que Deus faz. É maravilhoso. Que alegria estar aqui, mais uma vez com vocês. Nós gostaríamos de podermos nos prolongar mais, né? De passar bastante tempo aqui adorando e falando. Mas infelizmente nós estamos aí no meio dessa pandemia, nós temos decretos e nós temos que obedecer à lei dos homens. Então às 9 horas essa porta precisa estar fechada. Entendam, eu não vou mandar vocês embora, mas é que nós precisamos obedecer às leis de Deus, mas também obedecer à lei dos homens. Amém? Então eu sei que vocês gostam de ficar conversando no final, mas vocês vão dar um abraço, se quiser dar um abraço, falar tchau de longe e manter a conversa por WhatsApp em casa, combinado? Posso contar com vocês? Então, eu vou cuidar aqui do horário para a gente não se estender muito, mas hoje vai ser uma noite diferente. Vocês vão entender no decorrer da noite, desse momento. Eu estava orando para o que Deus gostaria que eu falasse com vocês nessa noite. E eu comentei com a Fer vindo para cá, até comentei com algumas meninas. Eu falei, gente, eu não tenho nada. Eu não sei o que eu vou falar. Eu só sabia o que eu queria fazer aqui nessa noite, que era fortalecer a fé de vocês. Eu tinha essa certeza que essa noite era para isso. E eu espero que vocês saiam daqui queimando de amor por Jesus e crendo que Ele pode fazer infinitamente mais. Amém? Então vamos lá. Eu não tinha uma palavra e vindo pra cá eu comentei com a Fer, dei carona pra ela. Cadê a Fer? Aqui a Fer. Eu vim com ela no carro e falei, amiga, no caminho pra pegar você aqui, a Lívia, Deus foi despejando um monte de coisa. E nem sei se eu vou conseguir, na verdade, transferir tudo para vocês, mas também eram coisas que Ele queria falar ao meu coração. E nós cantamos aqui nessa noite, né, que a fé de Jesus, ela tem poder, né, que ela nos faz alcançar o impossível. E desde o começo do louvor, eu compartilhei com a Mili que eu tinha essa ideia de falar a respeito de fé. E ela falou, Lara, eu pensei nessa música. Eu falei, pode cantar ela, porque é exatamente sobre o que eu quero falar com as meninas nessa noite. Quem estava aqui no culto no domingo? Amém, amém, glória a Deus. Meninas, meu marido pregou paixão pela presença. Paixão pela presença. E foi uma palavra que por mais que eu acompanhe ele, desde quando ele começou a pregar, e já ter escutado tantas pregações, mas o meu coração pegou fogo no domingo. Foi um momento tão gostoso, eu me emociono de lembrar, porque eu não quero perder isso. Porque quando a gente perde isso, está errado. Nós temos que queimar na presença de Jesus. Nós temos que escutar do amor dele e isso ecoar em nosso coração, em nossa mente. E todos os problemas têm que sumir. Todas as coisas negativas e ruins têm que ficar lá fora. Porque Ele está aqui dentro. E meu coração queimou tanto naquela noite, tanto no domingo. E eu falei, eu não quero perder a Tua presença. Eu não quero perder a sensibilidade de sentir quando a Tua presença estiver num ambiente, num local, se manifestando. Eu quero desfrutar, eu quero viver isso. Eu quero viver isso. E eu quero Te influenciar a pedir por isso. Senhor, quando a Sua presença estiver manifesta, eu quero sentir. Que seja na minha casa, que seja no meu trabalho, que seja na igreja, que seja andando na rua, que seja brincando no parquinho com os meus filhos, que seja quando eu estiver na faculdade. Eu quero queimar, eu quero que meu coração queime. E eu quero ter a sensibilidade de que o Teu Espírito Santo está naquele momento falando comigo. Está naquele momento andando comigo. É isso, um alinhamento com o Espírito Santo. Espírito Santo, vem comigo.
Espírito Santo, faz aquilo que o Senhor deseja fazer. Eu não quero a minha vontade, eu quero a tua vontade. Eu quero a tua vontade. Quando nós chegarmos nesse nível de maturidade espiritual, aí sim nós estamos 100% alinhadas com o Espírito Santo. Isso não foi do dia para a noite. Eu já tive muitas experiências, mas eu não quero falar das minhas experiências. Eu quero que vocês vivam as experiências de vocês, mas o que eu estou falando aqui é para fortalecer a fé de vocês. E vocês pensarem, se ela pode, eu posso. Vocês estão entendendo? Eu não quero a glória para mim, entendam isso, tá? Eu estou falando para fortalecer a fé de vocês. Porque se acontece comigo, pode acontecer com você. Amém? A glória é dele. É ele quem faz. Eu não sou nada. Se eu sou alguma coisa é por causa dele. É porque ele me capacita. É porque é ele em mim. Entendam isso. Amém? Eu não sou diferente de vocês. Eu tenho o Espírito Santo. Amém? Amém? E vocês também têm. Vocês podem ter. E já teve dias de eu estar na minha casa, limpando a casa. Quem limpa a casa? Amém. Vocês sabiam que limpar a casa é uma forma de você adorar a Deus? Vocês limparem a casa de vocês é uma forma de adoração a Deus? Vocês sabiam disso? Cuidar dos seus filhos é uma forma de adoração a Deus. Cuidar do seu marido é uma forma de adoração a Deus. Tudo que nós fazemos, nós devemos fazer para o Senhor e não para homens, mas por amor à nossa família, aquilo que Deus nos deu. Então nós fazemos com excelência. E aí sim nós estamos adorando aquilo que Ele nos entregou. Amém? Amém. Então eu estava limpando minha casa, passando pano. Aí vem aquela reclamadinha, ai que dor nas costas. Gente, eu já tenho dor nas costas. Eu tenho 32 anos, mas eu tenho dor nas costas. Eu não sei o que acontece comigo. Eu estou precisando me exercitar, né? Para fortalecer a coluna. Mas eu estava limpando o chão da minha casa. E veio querer, né? Ai, que dor nas costas. E eu parei. Falei, não vou reclamar. Comecei a cantar, limpando a casa e cantando, limpando a casa e cantando. De repente, a presença de Deus se manifestou naquele lugar. Eu estava sozinha. Sabe aqueles dias que você fala, marido, vai para casa da sua mãe? Se eu morava em Marília ainda. Ele saiu com as crianças, eu fiquei em casa. Mas nesse momento, a presença de Deus encheu a minha casa, encheu o meu coração. Eu larguei o rodo, o balde, me ajoelhei e comecei a chorar. Porque a presença dele estava ali. É maravilhoso sentir a presença do Espírito Santo. É maravilhoso. A intensidade, você não consegue mais se controlar, porque não é você, é Ele em você. Eu não tinha força para ficar de pé, eu só queria chorar na presença dele. E eu fiquei ali por um bom tempo. Até que eu caí em si. Levantei e falei, não, eu tenho que terminar de limpar a casa, porque isso também é uma forma de adoração a Deus. Daqui a pouco o marido volta com as crianças, eu não consigo fazer mais nada. Mas você entende? Às vezes você vai estar lá no seu trabalho e o Espírito Santo vai começar a falar com você. E às vezes você não vai poder se jogar no chão como eu me joguei. Mas às vezes Ele quer usar você para falar com alguém lá dentro do seu trabalho. Às vezes Ele quer usar uma atitude sua para fazer a diferença no seu trabalho. Às vezes você vai passar, Ele vai colocar você em uma situação onde você vai ter que manter os seus princípios, agir da forma correta, e vai ter pessoas te olhando, e a hora que a pessoa vê você tendo aquela atitude, ela vai falar, uau, essa pessoa é diferente, o que ela tem, eu quero também. Vocês entendem? É isso que Ele faz. E para nós vivermos esse alinhamento, nós precisamos alimentar a nossa fé. Nós precisamos crer que Ele está no controle. Abram para mim, quem está com a sua Bíblia, 2 Reis 4. Deixa eu abrir aqui. De 1 a 7. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas, foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos.
Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então Eliseu disse: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Sabe, Deus me deu essa palavra que eu estava vindo para cá, me fez lembrar dessa mulher. E ela estava passando por um momento, você imagina, seu marido morreu e tinham credores em cima dela, querendo receber a dívida, ameaçando levar os seus 2 filhos embora como escravos. Você imagina o desespero daquela mulher. Se coloque no lugar dela, num momento. Pensa, você nessa situação. Que situação difícil, não é mesmo? Então o que ela faz? Ela corre para a voz de Deus. Porque naquele tempo os profetas eram a voz de Deus. Então ela corre até Eliseu, que era um profeta. E ela fala: meu marido morreu, o que eu vou fazer? Eu preciso pagar essa dívida, eu não tenho como fazer. Meu marido temia o Senhor. O que eu vou fazer? E a voz de Deus, através do profeta, fala para ela: vá, pega todas as vasilhas de todos os vizinhos, leva para tua casa e pega essa vasilha que você tem com azeite, começa a derramar. Você imagina a mulher escutando isso? Gente, sério. Se alguém fala para mim assim: o que você tem? Eu falo: eu tenho uma vasilha com azeite, só, não tenho mais nada. E ele fala: então você vai sair correndo, pegar todas as vasilhas e você vai começar a enchê-las com azeite. Eu falo: mas peraí, vamos ser racional. A gente tem só um pote com azeite. O que eu vou fazer? Você entende que aí é um passo de fé? Ela escutou a voz de Deus. E ela foi correndo pegar aquelas vasilhas. Ela entrou na casa dela e eram muitas vasilhas. Imagina ela na primeira vasilha. Eu fico imaginando a cena assim. Eu vou lendo a Bíblia, eu vou tentando imaginar na minha cabeça a cena. Você imagina essa mulher pensando: meu Deus, será que isso vai dar certo? Será que não vai? Com certeza ela não pensou, porque foi. Você está entendendo? A gente não pode pensar. Porque se a gente pensar muito, não vai. O sobrenatural de Deus, Ele age no nosso natural. Ele transforma, na verdade, o natural em sobrenatural. Quando Deus faz, Ele pega o que nós temos e Ele transforma em infinitamente mais. Então entendam, ela começou, pegou aquela vasilha e começou. Um encheu, mas tinha azeite ali ainda. Encheu o outro. Tem azeite ali ainda. Encheu o outro. Tem azeite, encheu o outro. Uau, quanto azeite! Quanto azeite! Encheu tantas vasilhas, tantas vasilhas. Até acabar as vasilhas. Vocês imaginam que não tinha mais vasilha? Não tinha mais, encheu todas as vasilhas. E ela falou: encheu todas as vasilhas. Acabou. Então o azeite parou de correr. Vende essas vasilhas e paga as tuas dívidas. E o que sobrar, vocês vão poder viver da sobra. Ou seja, Deus faz infinitamente mais. Ela não só conseguiu o que ela precisava para pagar a dívida, mas para ela viver com os filhos dela. Vocês estão entendendo o que é isso? Porque quando Deus faz, Ele não é um Deus de pequenas coisas. Ele faz infinitamente mais. Sabe o teu sonho? Os planos e sonhos do Senhor para a sua vida são muito maiores, são muito melhores. Porque Ele faz infinitamente mais. Eu não gosto quando pessoa chega perto de mim e me conta sonho pequeno. Eu falo: só? Sonha mais. Sonha mais. Tenha fé. Creia. Você é filha de um Deus que tudo pode fazer. O Deus do infinitamente mais. Não se limite, sabe por quê? O seu Deus é ilimitado. Ele é ilimitado.
Mas nós precisamos de uma atitude de fé. Imagina se aquela mulher pega aquela vasilha dela e fala: não, isso é loucura. Ela ia viver o que ela viveu? Não, ela foi e ela fez. E Deus deu infinitamente mais. Nós somos filhas de um Deus que nos mima nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Hoje eu coloquei o tema dessa noite: Deus de detalhes. Porque eu quero fortalecer a fé de vocês mais uma vez. Quando nós fomos casar, eu com meu marido, a gente comprou uma casa, né? Na verdade estava tudo certo para a gente comprar uma casa. Nós não assinamos nenhum contrato, porque nós conhecíamos o construtor. Nós nos apalavramos com ele e ele se apalavrou com a gente. Eu escolhi toda a parte de acabamento da casa. A casa está terminando de construir. Escolhi, fui sonhando com aquela casa. Quando faltava 1 mês para o meu casamento, esse homem deu para trás no negócio. Eu comecei a chorar, eu fiquei desesperada. Eu só lembro da paz do meu marido e ele olhou para mim e ele falou assim: se Deus tirou o bom, é porque Ele tem o melhor. E eu desesperada porque faltava 1 mês para a gente casar. Você imagina, resolvendo todas as questões do casamento e ainda tendo que me preocupar com isso. Passou 1 semana e nós compramos uma outra casa maior. Essa casa que a gente estava vendo era meio terreno. Nós compramos uma casa de terreno inteiro, enorme. A gente queria ter célula em casa, a gente queria receber as pessoas na nossa casa. A gente sempre gostou disso. Mas o principal era: eu quero uma casa que tenha uma sala grande para que a gente possa receber as pessoas e ter uma célula na nossa casa. Porque nós somos apaixonados por célula. E Deus nos deu o melhor. E nós casamos. E foi tudo maravilhoso. E aí, o meu marido, ele começou uma empresa. Nós tínhamos uma autopeças. Eu vou ser bem breve, vou ser bem rápida, porque tem muita coisa ainda para acontecer nessa noite. O tempo é curto, mas eu vou ser bem breve. Aí nós casamos. Ele assumiu a empresa. Nós construímos uma empresa. Começamos uma empresa de autopeças. E ficamos por 1 ano com ela. Até que Deus nos deu o chamado pastoral. Só que estava naquela, né? Não quero abrir mão da empresa, mas também não quero abrir mão do chamado. A gente não tinha ainda muita convicção do lado de cá. Então começou a dar tudo errado na empresa. E chegou um dia que a gente estava sem dinheiro para nada, nem para abastecer o carro. E o Dan chegou em casa e era dia de supervisionar a célula. E ele falou para mim: amor, eu não tenho dinheiro para abastecer o carro. O carro está no talo. E ele ficou muito, muito, muito triste naquele dia. Porque é a nossa paixão, entendeu? Fazer essa supervisão da célula, fazer isso era algo que ele queria fazer, que ele amava fazer. E a gente não tinha dinheiro para abastecer o carro. Ele chegou em casa, passou 10 minutos. O interfone da minha casa tocou. Eu abri o portão. Meu pai chegou lá em casa, ele falou: filha, estava aqui no posto abastecendo o carro? Toma uma notinha de R$100 para vocês abastecer o carro. Gente, eu chorei. Meu pai: filha, tá tudo bem? Eu falei: tá tudo ótimo, Deus me mima demais. Deus nos mima demais. Ele é tão maravilhoso, é nos mínimos detalhes. E essa semana, agora, não muito distante, a gente tem vários testemunhos, vários, mas eu não quero me prolongar. Mas eu troquei a cama dos meus filhos. Era mini cama, eu falei: vou comprar cama de solteiro. A gente mudou de casa, comprei cama de solteiro para os dois. E não tinha lençol para cama de solteiro. Você vai falar: poxa, mas é uma coisa básica, né? Fui na Riachuelo, comprei um para cada cama. Falei: depois eu compro mais coisas, né? A gente estava precisando, eu falei: estou precisando de mais para trocar, mas deixa para o próximo mês. A gente mudou de casa, teve muito gasto, isso pode esperar um pouco. E aí, outra situação que eu falei para o Dan, eu comecei a fazer um treinamento agora, gente. Comecei a me exercitar. E a minha professora falou: se você conseguir comprar um relógio daquele smartwatch, né? Que você consegue controlar, né, a distância, o que você está gastando, correndo e tal, vai te ajudar muito, né? Porque eu quero fazer iniciação para corrida, quero aprender a correr, morro de vontade de aprender a correr. E aí comecei a ver preço, falei: nossa, mas isso é uma coisa, né, que agora também pode ficar um pouquinho para o outro mês, tal. 2 coisas que a gente estava precisando que não eram tão necessidades, mas eram desejo. Mas o nosso pai, ele nos mima. Eu cheguei de novo na casa do meu pai. Deus não só usou meu pai, tá, gente? Deus já usou muitas outras pessoas. É que coincidiu dessas histórias ser tudo relacionado com meu pai.
Mas eu cheguei na casa do meu pai e ele deu um presente pro Cauã e pra Lara. A hora que a gente abriu, era lençol pra cama deles. Meu pai nunca deu lençol, meu pai sempre dá brinquedo, roupa. Eu falei, gente, que coisa mais aleatória. Mas não era meu pai, era Deus me mimando. E aí eu falei pra ele, pai, eu tô precisando comprar um daqueles relógios. Engasguei, peraí, deixa eu tomar. Eu falei, pai, sabe aqueles... Porque meu pai, ele é todo fitness, né? Falei, você sabe aqueles relógios que controla tal? Tava precisando, ele falou, filha, eu tenho um aqui parado, quer levar? Gente, engasguei. Deus me mima demais. Eu engasguei, feio. Deus me mima demais. Mas se Ele pode fazer comigo, Ele pode fazer com você. Se Ele fez comigo, Ele pode fazer com você. Eu quero que você tenha essa frase com você nessa noite. Boa noite, meninas. Tô nervosa de estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou Juliana. Eu tenho 37 anos. Sou casada com o Glauber há 12 anos. Dessa união com o Glauber, nós temos 2 filhos. O Henrico, de 11 anos. E o Breno, de 1 ano. Acho que a maioria aqui conhece. Mas entre os dois, eu tive um aborto. Em 2017, eu engravidei. Com 6 semanas de gestação, eu fui fazer um ultrassom de rotina para ver como ia. Nós não vimos batimento. E como era muito cedo ainda, a idade gestacional, o médico sugeriu que eu voltasse dali 2 semanas para ver se a gente veria. Voltei em 2 semanas e, infelizmente, não vimos batimento mesmo. E ele ainda desconfiou de uma gravidez molar. Para quem não sabe o que é uma gravidez molar, é uma complicação na gestação que pode evoluir para um tumor maligno. E o tratamento é com quimioterapia eu fui encaminhada para uma curetagem de emergência devido a esse prognóstico. No dia seguinte, eu já estava internada para fazer essa curetagem. E o material foi para análise laboratorial. Depois de 15 dias, saiu o resultado negativo para a mola, para a glória de Deus. 2 semanas, mais ou menos, depois, eu fui fazer um novo ultrassom de rotina para ver como estava o pós-curetagem. E o médico diagnosticou um tumor benigno no meu ovário esquerdo. Porém, esse tumor estava muito avançado, já estava bem grande. E eu fui para outra cirurgia para retirada desse tumor. Mas, infelizmente, eu perdi meu ovário esquerdo durante esse procedimento. Não conseguiu salvar meu ovário. E com isso, as chances de engravidar naturalmente também caíram pela metade. Depois desse episódio, veio o luto do aborto, o luto do ovário, que foi um aborto, foi uma perda também. Veio depressão, eu fico emocionada de falar. Veio muita falta de esperança. Mas o tempo foi passando. Em 2018, eu fui para um retiro em Marília. Eu acho que aqui a maioria conhece o Face a Face com Deus. Acho que a maioria também já foi. E lá eu tive um encontro genuíno com Deus. E Ele me garantiu que eu engravidaria. Eu voltei de lá curada da minha depressão, com a minha fé renovada. E eu tinha certeza que isso aconteceria. Os meses foram passando e não acontecia. O Glauber, meu marido, foi também, alguns meses depois, foi para o Face a Face também. E no retorno deles, a gente tem o costume de buscar os entes no culto em Marília, né? E durante esse culto, Deus falou comigo de novo. Durante o apelo, o ministro falou diretamente comigo.
dizendo que Deus estava me prometendo uma gestação. E eu voltei de lá fortalecida de novo. Falei, vai acontecer. Voltei. Passaram-se mais alguns meses e nada. Um dia, numa conversa com uma amiga minha na época, ela falou assim, Ju, talvez você tenha que ter filhos espirituais primeiro. Foi quando nós abrimos uma célula na minha casa. E nessas células, não sei se alguém aqui lembra, a Fer tenho certeza que sim, mas nós fazíamos a cadeira do milagre. E era um momento da célula que a gente sentava numa cadeira e o líder orava especificamente pelo seu pedido, por você especificamente ali. E eu e meu marido sentamos naquela cadeira, mas naquele dia Deus falou comigo, faz a sua parte. E eu pensei, eu não posso ficar aqui de braços cruzados esperando. Eu fui fazer muitos exames. Eu comecei dos mais simples aos mais complexos, dos menos invasivos aos mais invasivos. Eu fiz muitos exames. E todos eles não davam nada, não apontavam nada. Foi quando eu pedi para o meu marido fazer. Falei, por favor, vai você agora, faz um espermograma. Vamos ver como tá. E para nossa surpresa, o espermograma dele deu uma varicocele de grau 4. A varicocele é como fala? É uma dilatação das veias do testículo que diminui muito a quantidade e qualidade dos espermatozoides. Então o espermograma dele estava horrível, horrível. E o médico, na hora, nessa consulta, que é um amigo pessoal nosso, inclusive, ele foi muito sincero. Ele falou, Ju e Glauber, você, Ju, com um ovário só, o Glauber com essa varicocele desse nível, é impossível vocês engravidarem naturalmente. E vocês imaginam como eu saí daquele consultório. Meu chão se abriu, eu chorei muito. O Glauber não queria fazer essa cirurgia. E eu estava vendo que eu cria. Eu falava, mas Deus prometeu. Mas ao mesmo tempo eu falava, meu Deus. Bom, depois de muita conversa em casa, eu consegui convencer o Glauber. Dali 2 meses, assim, nós resolvemos que marcaríamos a cirurgia. Mas eu queria esperar mais um ciclo fértil. Eu marquei para, hoje, marquei para daqui a 1 mês. Marcamos para uma quarta-feira, que eu não lembro o dia X. E passou esse mês. No domingo que antecedia essa semana, eu comecei a me sentir diferente. Mas eu sempre, qualquer coisinha eu já me sentia diferente, porque a ansiedade é tão grande. Eram tantos testes, tanta ansiedade, esperando teste de farmácia, eu não aguentava mais aquilo. E no domingo, mas antes disso, eu entreguei para Deus. Eu falei, Deus, o Senhor me prometeu, eu vou marcar essa cirurgia, mas está em tuas mãos que seja feita a tua vontade. E no domingo eu comecei a me sentir estranha, mas eu falei, eu não vou fazer o teste. Eu estava com medo de me frustrar de novo. Na segunda-feira, à noite, eu não aguentei. E fiz o teste. E eu nunca vou me esquecer da sensação de ver aquele positivo. A cirurgia estava marcada para quarta. E Deus fez o que Ele me prometeu. Porque Ele é um Deus de milagres. E Ele fez muito além, porque Ele realizou os pequenos sonhos durante toda a minha gestação. Sonhos de enxoval, de quartinho, inclusive em características físicas. Eu falava, Deus, eu quero uma menininha, loirinha, do cabelo liso, de olho azul. Mas Ele me deu o Breno, loirinho, de cabelo lisinho, olho azul, que é muito além do que eu podia imaginar, do que eu podia querer. E eu sou imensamente grata a Deus por esse milagre. Inclusive o nosso médico liga para mim para pedir oração. Ele fala, seu Deus é grande. E Ele fez por mim. Ele pode fazer por qualquer uma de nós, pode fazer por você.
anos, né? Eu passei por um processo que durou 2 anos. E muito pelo contrário do que eu pensava de processo, né? Eu pensava que processo era um castigo, uma consequência de alguma coisa que eu tinha feito. Deus hoje me mostra que processos, eles anunciam crescimento e maturidade. E Deus sabia do crescimento espiritual que eu precisava para enfrentar outras coisas que viriam. E nesses 2 anos, foram anos de crises de ansiedade, episódios de síndromes de pânico, em que eu me perguntava: Deus, em que momento que o Senhor vai me responder? Até que eu escutei uma pregação que falava: e se Deus nunca responder a sua oração? Né? Se Deus nunca responder a sua oração, você vai mudar esse relacionamento com Ele? Ele vai se tornar ruim, um pai que te castiga? E enfim, eu entregava todas as áreas para Ele, mas uma eu segurava comigo, né? A minha área do estudo e profissional, eu falava: não, Deus, essa eu cuido, essa eu consigo, né? Pode ficar com todas as outras áreas, mas essa pode deixar comigo. E foi então que numa noite Ele falou: não, enquanto você não me entregar todas as áreas da sua vida, eu não consigo te entregar o que eu preciso. E foi então que, quando eu entreguei todas as áreas, Ele então me deu o que eu tanto pedia, muito maior, muito melhor. E então fiz a minha faculdade, e nesse meio, né, nesse período de faculdade, eu e Felipe, com planos de casar, nós damos entrada numa casa, nós perdemos essa casa, né? A corretora simplesmente roubou a nossa entrada. E Deus sempre falava comigo: eu já te tratei disso, eu tenho coisas melhores e maiores. E aí foram processos assim, dolorosos, né? Alguns que Deus sempre me lembrava: você já foi tratada disso. E aí eu fiz a faculdade, passei pela residência, e aí no final da residência, que foi em fevereiro, batia uma ansiedade no meu coração. Meu Deus, a gente está no meio de uma pandemia, né? Como que eu vou conseguir um emprego? As minhas amigas voltando para a cidade de origem, eu ficando em Bauru, porque Deus mostrou para mim e para o Felipe que era em Bauru que Ele nos queria. E eu falava: não, Deus, mas essa área eu já te entreguei, eu não quero mais cuidar dela. E aí foi, né, passando 30 dias do término, 20 dias, e 4 dias antes de eu terminar a minha residência, uma fono me mandou mensagem e falou: Milena, eu quero fazer uma entrevista com você, eu tô precisando de uma fono, né? É urgente, é pra já. Faltava 4 dias e em menos de 1 hora eu recebi a notícia que eu estava empregada, né? Em 1 hora e meia hora de entrevista, 10 minutos que ela me mandou uma mensagem, eu estava empregada, né? E tem uma palavra que arde muito no meu coração, que é a palavra entrega. Né? Não adianta a gente segurar uma área e falar: Deus pode ficar com todas as outras, essa eu cuido. Deus não consegue nos dar o que Ele quer, né? Às vezes a gente fica presa por uma coisa tão pequena e Deus falando: não, eu quero te dar algo muito grande, algo muito maior do que você está pedindo, né? Esses 2 anos de processo, eu mudei a faculdade que eu queria, eu mudei o curso que eu queria, porque Deus falou: eu não quero isso para você. E hoje eu sinto o quanto eu sou usada por Ele, né? O quanto eu consigo, né, ministrar, às vezes, com uma palavra no coração dos meus pacientes, no coração das pessoas que eu trabalho. Então, assim, hoje Deus fala muito comigo: entrega todas as áreas, porque a dependência de Deus é o melhor lugar para a gente estar. E foi assim que Ele me dá coisas muito maiores e coisas muito melhores do que eu peço para Ele. E Ele não faz só comigo, Ele também pode fazer com você. Boa noite, meninas. Meu nome é Priscila. Algumas já me conhecem aqui. Sou casada com o Gustavo para sempre, há 18 anos, e tenho 3 filhos. Eu queria dar um testemunho para vocês. Nós temos falado de milagres e daquilo que Deus pode fazer. Mas eu quero dizer para vocês que não existe só um milagre físico, que é aquele que a gente vê paralítico andar, cego ver,
Esse também é um tipo de milagre. Mas eu quero falar para vocês do milagre que vem transformar nossa alma, transformar o nosso coração e o nosso espírito. Para quem já me conhece e sabe dessa história, faz 5 meses que minha mãe faleceu de Covid. E algumas pessoas aqui puderam acompanhar essa trajetória. Ela era uma mulher assim, muito cheia de vida, sempre disposta a ajudar, a servir o outro, cheia de vigor, sorridente, alegre. E eu lembro muito, quem conhece a história da Sunamita, que serviu o profeta Eliseu, e eu me vejo muito nessa característica dela, do servir ao próximo, sempre ao próximo e sempre a nós. E aí, ela ficou internada 60 dias, né? E depois de 15 dias que ela ficou, que ela estava, depois de 5 dias, ela ficou internada 60 dias, depois de 15 dias que ela ficou internada, o hospital liberou nós entrarmos para visitar. Então, quando ela internou, no 5º dia, ela foi entubada. E eu lembro, como se fosse hoje, na sexta-feira eu estava com ela, estava no quarto, porque eles liberaram eu um pouquinho antes para ficar com ela, para ver se ela acalmava e diminuía a ansiedade dela. Então, ela estava consciente, estava orientada, eu conversei com ela. E aí, na sexta-feira, que eu estava com ela, antes dela ir para a UTI, as enfermeiras abriram a porta do quarto e falaram: nós vamos para a UTI, nós vamos para a UTI. E ela olhou assim para mim, assustada. E eu falei assim para ela: olha, é o seguinte, nós vamos atravessar o Mar Vermelho. Eu tô aqui e você vai estar aí. E juntas, eu falei para ela, no final, você vai para a Terra Prometida. Mas eu vou te encontrar lá. E aí eu pedi um tempo para as enfermeiras para poder fazer uma oração junto com ela e ela poder ir para a UTI, porque eu conheci o nível de ansiedade da minha mãe. E aí lá na UTI, nesse processo, depois de 15 dias eu e minha irmã pudemos entrar, e a minha irmã é enfermeira também, e ela faz ozonioterapia. E nós vimos que essa foi uma porta de entrada para a gente estar lá junto com ela. Então ela foi para a UTI, aí ela foi entubada, né, e nos liberaram para poder fazer ozonioterapia. Nós vimos de tudo nesses 60 dias do que minha mãe, que uma pessoa de UTI poderia passar. Quem entende da dinâmica de UTI sabe que lá hemodinamicamente é muito instável. Um dia de manhã a pessoa está boa, à tarde ela está ruim. De manhã você recebe uma notícia. Nem sempre os médicos ou os enfermeiros têm eu sei, porque eu sou profissional da saúde, tem essa sensibilidade, esse tato de tratar com a gente, né, e de passar. Mas eu e minha irmã, nós entendíamos o propósito de Deus. Nesse dia que nós começamos a estar lá, um dia antes, na verdade, num domingo, quando ela foi entubada, eu, como algumas mulheres, eu me descompensei aqui com os meus pastores e com algumas amigas. Eu chorei, eu chorava muito, mas eu chorava de soluçar, porque eu dizia assim: Senhor, eu não quero que ela morra. Eu não abracei o suficiente, eu não beijei o suficiente, eu não cheirei o suficiente. A gente acha que nunca amou o suficiente, né? E que nunca faz o suficiente. E aí nesse dia começou o meu milagre, começou a minha transformação, começou o meu tratamento. E aí o Senhor foi me preparando e o meu pastor olhou para mim e falou assim: foca no processo, não foca no final, foca no processo. E eu pensei comigo: Senhor, focar no processo? Meu pai amado, minha mãe está morrendo, eu não vou ver mais minha mãe, como que eu vou focar no processo? E aí eu entendi que foi um abastecer do Senhor aquele dia. Fui acolhida, fui amada. Obrigada, minha pastora. Obrigada, meninas. Eu entendi a importância de sermos igreja, vivermos como igreja. Que eu, você, cada mulher que está aqui, são os braços de Cristo para amar, para acolher, para aconchegar.
E aí eu pude ter a minha recarga para poder acolher a minha irmã, que ficou lá, o meu marido, que ficou muito abalado, os meus filhos, que eram demais de apegado com elas. E lá nós vivemos muito milagres. Nós oramos com médicos, oramos para médicos, oramos com a equipe de enfermagem, oramos com a enfermagem. Quem conhece a Cleise, né, que deu o testemunho, foi através desse processo da minha mãe. E inclusive eu recebo telefonemas de alguns médicos me pedindo: Priscila, posso te passar o telefone de tal pessoa para estar orando, né, para estar conversando? Mas eu queria assim, diante dessa situação de que nós vivemos lá, minha família, na verdade, vou tentar ser breve, a minha irmã e meu irmão não se falavam, se conversavam muito pouco, e com a minha cunhada, e teve todo um tratamento do Senhor. Aliás, tudo que minha mãe desejava que acontecesse, né, diante desse processo. E aí eu fiz um postzinho no Instagram relacionado a isso no dia que ela faleceu, e eu queria ler assim, né, para vocês do que foi isso, né? Então eu quero dizer para vocês que nós vemos e nós vivemos milagre todos os dias, né? Eu sou um milagre, você é um milagre, a sua família é um milagre, seu filho é um milagre. Nós somos um milagre através de nossas vidas. Milagre é o mover de Deus, é o agir de Deus, é a glória de Deus sendo manifesta através de nós. Milagres são pessoas vendo Jesus, tocando Jesus, o único, o Senhor e o nosso Salvador. Milagre não é só o que é palpável. Um cego ver, um paralítico andar, um morto ressuscitar. Enfim, essa também é uma forma de milagre. Milagre é tudo aquilo que Deus se manifesta através de nós. Durante esses 54 dias que minha mãe ficou internada, nós vivemos o milagre da nossa alma, do nosso espírito ser transformado. Foi dia após dia, situação após situação. Podia relatar vários momentos aqui para vocês. Teve um dia que que eles me chamaram, e eu sabia porque eles achavam que ela ia a óbito naquele dia. E aí eu cheguei lá na UTI com a sacola cheia de coisas, porque eu passei no mercado, fiz um ato profético, comprei 4 pacotes de fralda, fui comprando as coisas. E aí eu cheguei lá e eu estava com a minha roupa de ginástica, que todo mundo acha que eu sou crossfiteira. Aí a moça achou que, sei lá, que eu era, e falou assim, falei, eu trouxe as coisas da Dona Tereza. Aí a moça falou assim, eu acho que dessa noite ela não passa. Aí eu falei assim, não, mas pode guardar, guarda aí que ela vai usar. E aí eu fui lá com ela, né, entubada, sem falar, sedada, a saturação dela 79, os aparelhos bipando porque a pressão estava baixa, os batimentos também. E não foi uma vez, foi inúmeras vezes que eu vivenciei isso com ela. Aí eu cheguei e falei, oi mãe, cheguei, vim te ver, falei, vim animar seu dia aqui, vim orar por você, vim louvar para você, né? Cheguei toda animada, minha mãe entubada, sedada, não falava comigo e as meninas só olhando. Falei, vamos lá, vamos se animar. E elas achando que minha mãe fosse parar aquela noite, né? Daquela noite ela não passava. E eu fiquei lá, fiquei orando, fiquei louvando. E eu falei assim para ela, olha, não sai daí não, tá? Que amanhã eu volto, eu tô aqui, eu venho te ver, tá bom? E aí eu saí de lá, né? Conheci a Cleise e falei assim, Cleise, eu falei para ela, amanhã eu tô de volta, tá? Esse horário, à tardezinha, você me libera para entrar? Porque a minha irmã já tinha feito a ozônio, né? E ela falou, não, tá bom. Ficou olhando com aquela cara do tipo, quem é essa doida, né? E eu sou assim mesmo. E aí eu passei essa madrugada inteirinha orando, porque eu falava, Senhor, eu me recuso a receber um telefone do hospital de madrugada. Eu me recuso porque eu não sei o que eu vou falar para os meus filhos, eu não sei o que eu vou dizer para minha irmã, eu não quero ligar, eu não vou ligar, eu me recuso. E aí eu passei a madrugada inteira orando, e no outro dia o hospital, a Cleise mandou uma mensagem dizendo, Pri, sua mãe melhorou. A saturação da sua mãe subiu, a pressão também. E foram várias situações assim. Mas eu quero dizer que nós deixamos mais Deus trabalhar em nós do que as próprias circunstâncias.
E que eu nunca deixei de crer no milagre diante disso. Que em todo momento eu creio, sempre criei que minha mãe estava sendo cuidada, amada pelo mais poderoso e único médico. Aquele que pode socorrer, aquele que pode nos salvar, aquele que pode nos curar, aquele que pode transformar os nossos corações. Independente da resposta, Ele é o único. Eu sei que a minha mãe hoje está num lugar infinitamente melhor, mais feliz, na alegria plena. E eu quero dizer para você que não é sobre o fim, mas é sobre aquilo que Deus pode fazer na nossa vida e no nosso coração diante da circunstância, diante de um problema. Por mais difícil que seja, porque eu dizia assim: Deus, eu não vou conseguir viver sem ela. Mas se o Senhor quiser levá-la, de todas as coisas eu não posso viver sem Ti. Eu não vou me rebelar, eu não vou me revoltar. E eu não vou deixar de crer em milagres. Eu sempre vou crer em milagres, Pai. Mas se for da Sua vontade, se ela quiser também ir, eu só não posso viver sem Ti. E aí depois todo esse tempo ela veio a falecer. Mas, para finalizar, porque teria muitas coisas para falar em tão pouco tempo que nós vivemos lá naquela UTI. Deus tem feito os milagres. Na minha vida foi o milagre da transformação. E depois disso nós temos vivido muitos milagres. E se Deus, Ele não faz isso só comigo, Ele pode fazer com você também. Deus é um Deus de milagres invisíveis. Deus é um Deus de milagres grandiosos. Para quem sabe, eu recebi uma cura há poucos meses. Fui livre, Deus me livrou da morte. Meu filho também ficou na UTI. Deus poupou as nossas vidas. Mas eu estou aqui para compartilhar algo que aconteceu há um tempo atrás comigo e dizer que Deus, Ele se importa com os detalhes. Ele se importa com os nossos sonhos. Ele se importa com os nossos desejos. Há 7 anos atrás, eu e o Vitor já namorávamos há um tempo. Nós falamos, nós vamos casar. Mas condições para isso a gente não tinha, nenhuma. Eu ganhava um salário mínimo no estágio, o Vitor também estagiário, estudando para concurso. Condições humanas a gente não tinha, mas nós tínhamos o sonho e a convicção. Entendam isso. A fé ela é movida por essa convicção. A gente não se moveu por uma emoção, uma aventura de, vamos nos casar, que lindo, não. Era uma convicção do projeto de Deus, que é a família. Nós marcamos num ato de fé a data do nosso casamento sem ter nada. Eu não tinha nada, o Vitor não tinha nada. Os nossos pais passando por uma situação financeira que eu nem quero falar aqui para não assustar vocês. Mas nós tínhamos a convicção de que Deus ia fazer. E eu tinha uma pasta no meu computador com vários detalhes que eu queria do meu casamento. Vários. Coisa assim pequena e coisas grandes. Mas eu estava conformada de que talvez isso não poderia acontecer, né? A minha intenção, a minha convicção era de que eu queria casar, queria constituir minha família. E tudo bem se não fosse daquele jeito. Mas aí quando nós marcamos a data, num ato de fé, as coisas começaram a acontecer. E eu lembro eu tenho uma prima que ela faz convites. E antes de qualquer coisa, de marcar a data, eu falei, Karina, eu quero esse convite. E o texto, tem muitos textos de casamento, mas nós escolhemos Efésios 3:20, que diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente pensa ou imagina. E isso foi um ato de fé. Nós fizemos uma reunião ali com a família e eu falei todas as músicas, com a família e com os músicos. Eu falei, eu quero que todas as músicas do meu casamento glorifiquem o nome de Deus. Todas, a minha entrada, a entrada do Vitor, a entrada dos padrinhos, das daminhas. Eu quero que todas as músicas glorifiquem o nome de Deus, porque eu sei que Ele vai fazer. E eu vou contar apenas um detalhe, que Ele cuidou de todos. Eu fui fechar numa decoradora lá de Pirajuí, ela tinha aberto o negócio dela recentemente. E eu fui fechar com ela, eu falei mais ou menos como eu queria, Falei, olha, eu quero isso, mas eu não posso pagar por isso. Então, o que você puder fazer, para mim vai ser muito bom.
Aí ela falou, não, pode deixar. Passou um tempo, ela me ligou. Ela falou, Fer, é o seguinte, eu ganhei o salão. O salão que eu ganhei de aluguel era num melhor lugar lá de Pirajuí. As pessoas mais importantes casavam lá. E eu fui abençoada com esse aluguel. Aí ela falou assim, Fer, eu tô começando o meu negócio agora e eu preciso promover. Eu posso usar seu casamento para isso? Aí eu falei, claro, eis-me aqui. E a decoração do meu casamento foi muito, mas muito melhor do que eu imaginava. Para vocês terem uma ideia, o casamento foi comentado na cidade pequena, Pirajuí. Todo mundo perguntava, filho de quem que casou? É filho de algum médico? Quem casou? Quem casou esse final de semana? Porque tinham luzes na entrada, assim, que sinalizavam o negócio acontecendo. Meu, era algo surreal. Qualquer hora eu mostro as fotos para vocês. Foi surreal. Foi melhor do que eu tinha de arquivo na minha pasta de casamento. Foi simplesmente perfeito. E Deus, Ele falou, eu posso fazer infinitamente mais. E eu me preocupo com os detalhes. Ele se preocupa com os seus pequenos e os seus grandes sonhos. Ele cuida dos detalhes. E se Ele fez isso comigo, Ele pode fazer com você também. Oi, meninas. Meu nome é Débora e eu vou ser bem breve que o horário está passando. Eu tinha uma vida bem tranquila aqui em Bauru. Eu estava muito bem estabilizada no meu trabalho. Fazia 15 anos que eu gerenciava uma empresa. E minha vida estava boa, estava tranquila. Era aquela calmaria de Deus, né? Eu estava bem casada, estava vivendo financeiramente bem. Tudo que eu colocava a mão prosperava. Então eu assim já me senti extremamente abençoada. Em 2019, o meu irmão adoeceu gravemente e ele fez um pedido para mim em outubro de 2018. Débora, eu preciso que você venha morar em Ribeirão. Eu preciso que você venha cuidar da minha empresa e eu preciso que você cuide de mim. E meu irmão, sim, a vida inteira foi aquele filho de crente rebelde. Ele a vida inteira, minha mãe e eu oramos pela vida dele, pela salvação dele. Então, assim, foi uma vida inteira orando por uma pessoa. E quando ele me pediu isso, eu falei, meu Deus, mas como que eu vou abrir mão da minha empresa, né, da minha profissão? Meu irmão tinha uma clínica de estética, eu trabalho com carro, não entendo nada de estética, como que eu vou fazer isso? E um dia orando em casa, Deus falou claramente comigo. Você sempre falou para mim, faça a tua vontade, faça a vontade de Deus e não a minha vontade. E eu sempre orei dessa forma, Deus, faça na minha vida a tua vontade, não a minha. Mas quando chegou a hora de fazer a vontade de Deus e não a minha, foi muito difícil. Resumindo, nós abrimos mão do emprego, nós fomos para Ribeirão, nós cuidamos do meu irmão. Cheguei lá em fevereiro de 2019 e meu irmão adoeceu gravemente nesse período. E meu irmão tinha 38 anos, eu vi ele desfalecer, eu vi o corpo dele, né, ficar moído, ele teve um câncer muito sério. E em julho, dia 12 de julho, meu irmão veio a falecer. E eu me perguntava, mas Deus, como assim? Eu abri mão de tudo e eu vim cuidar do meu irmão. Eu tinha certeza, como a Pri falou, eu tinha certeza do milagre. Eu nunca duvidei que ele ia ser curado. Eu cheguei lá, sabe quando você chega meio arrasando? Eu vim aqui porque eu creio que ele vai ser curado. E eu orava todos os dias, eu tinha aquela certeza. Quando ele faleceu, para mim foi um baque muito grande, que eu falei, meu Deus, o Senhor é um Deus de cura. Eu preguei a vida inteira para crianças sobre cura. Como eu vou voltar e falar que meu irmão morreu, né? E no dia do hospital, quando eu fui reconhecer o corpo dele, e a gente orava para ressuscitar, porque a gente crê num Deus que pode ressuscitar qualquer pessoa. E Deus falou seriamente comigo, filha, você e sua mãe orou uma vida inteira pela salvação dele. E tem morte que é para a vida. E isso para mim, assim, soou de uma forma muito difícil. Eu falei, como assim, gente?
E ele falou claramente, tem morte que é para a vida, porque se eu desse a vida, poderia ser para a morte. Então ele está nos meus braços. Eu falo que eu nunca ouvi uma voz tão assim, parecia que ele estava do meu lado. Estava eu, o meu irmão, né, dentro de um saco, e ele falou claramente isso comigo. Vocês oraram uma vida inteira pela salvação, e a salvação nem sempre é da forma que a gente imagina. Pois nós voltamos, né? Depois dele ter falecido, em novembro nós voltamos. Encontramos essa igreja com a glória de Deus, com muita oração. E meu corpo começou a sentir tudo que eu passei em 2019. Então eu estava tendo crises muito fortes de ansiedade, sem saber o que era. Eu tinha uma dor de garganta muito forte, uma falta de ar muito forte. Veio a pandemia com todos esses sintomas, né? Então, eu sempre fazendo teste. Ainda falei para Juju, eu já procurei todos os médicos, ninguém acha o que eu tenho. E eu sou uma pessoa assim que eu creio muito em Deus. Eu falava, gente, eu sou crente, pelo amor de Deus. O que eu estou sentindo, né? Por que eu estou sentindo isso? E eu sempre orando, falando, não é possível. E eu estava no Ministério Infantil dando aula, eu não estava no dia do culto da cura. Eu estava lá em cima e eu estava ministrando com as crianças. E eu estava com uma dor muito forte na minha garganta. É uma dor que parecia que tinha alguém me sufocando. Eu tive várias crises durante esse tempo, sem entender o que era. E eu estava lá em cima no Ministério Infantil e aquela dor estava assim, eu estava até com falta de ar. Meu marido subiu e falou, Débora, desce agora, que eles estão orando por cura. Eu falei, Beto, vou orar por cura? Eu sei orar em casa. Ele falou, você desce agora e você vai lá orar por cura. E eu cheguei meio desnorteada, elas estavam aqui no cantinho. E quando a Ju pegou na minha mão, eu senti um calor tão forte. E eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade em acreditar no sobrenatural. Então aquilo para mim foi algo sobrenatural, porque fazia 1 ano e meio que eu estava procurando em todos os médicos o que estava acontecendo comigo. E veio aquele calor tão forte, a Ju pegou na minha mão, a mão dela estava cheia de óleo. E ela falou, Deus me disse que iria vir uma pessoa aqui, que estava com falta de ar. E essa pessoa, ela precisa viver o luto, ela precisa chorar. Então muitas vezes, meninas, a gente precisa viver esse período. A gente precisa chorar nos pés de Jesus. A gente precisa colocar para fora tudo aquilo que a gente guarda como mulher forte, como mulher resistente, como mulher que pode todas as coisas, né? A gente tem essa mania de querer segurar tudo. E eu saí de lá e eu falei, eu creio que eu fui curada. Eu saí de lá, eu encontrei meu marido, acho que na porta, eu falei, amor, eu creio que eu fui curada. Eu senti algo que eu nunca senti na minha vida. Gente, eu sou crente desde pequena, né? Eu já fui pequena um dia, tá? Então, assim, foi algo sobrenatural para mim. Eu saí, senti que eu fui curada. Depois de uma semana, eu comecei assim, a ter sintomas. E eu falava, não, eu creio que eu fui curada aquele dia. Eu creio que o diabo não tem direito sobre a minha vida. E comecei a declarar. E desde então, gente, eu nunca mais senti mais nada. Então, se Ele fez comigo, eu tenho certeza que Ele pode fazer com cada um de vocês. Amém? Obrigada. Meninas, nós estamos em cima da hora, então vamos ficar de pé. Tem testemunhos que você foi inspirada, tem testemunhos que o milagre são vocês. Tem pessoas que vocês estão vivendo detalhes na construção. Eu entendi, era para eu falar o meu, mas o Senhor falou para eu chamar a Débora. O meu milagre está em construção ainda, um dia eu vou poder falar. Então eu queria que você colocasse a mão no seu coração agora. E o Senhor está te trazendo agora o que Ele tem para você. Você está passando por processo, ou você já está vivenciando o milagre, mas você ainda não viu. Você não está enxergando os detalhes e o Senhor está falando com você agora. Então comece a olhar. O sobrenatural é mais natural do que você imagina. Deus está falando nos detalhes, não precisa de anjos. Pessoas vieram aqui à frente agora falar com vocês a respeito disso. Então todos esses testemunhos foram para impulsionar a tua fé. Elas vieram aqui para ativar a tua fé. Como a Débora disse, ela
ela passou por vários lugares. Você também passou por muitos lugares, procurou em várias situações. E o Senhor está aqui para falar com você. Então comece a orar. Não precisa da minha oração, precisa de você abrir a tua boca em alto, em bom som. Comece a falar com o Espírito Santo agora em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, agora também, na autoridade que o Senhor nos entregou, mulheres ativadas no Senhor, Deus. O sobrenatural nós estamos acessando todos os dias, Deus. O Senhor está todos os dias à nossa frente. O Senhor nos guarda, é aquele que nos mima em detalhes. Desde uma cama, Pai, para um filho, ó Deus. Desde, ó Pai, falar conosco através da dor. O Senhor é Deus de relacionamentos. O Senhor dá a estéreo a mãe de filhos. O Senhor é aquele que a gente não vê, ó Pai, um casamento se concretizar. Mas o Senhor dá muito mais. Então agora as tuas filhas estão aqui. E que a janela do céu se abram agora em nome de Jesus. Para cada uma, é a partir da minha fé. E eu creio num Deus de detalhes, num Deus de sobrenatural. E Ele quer fazer agora com você, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, comece a falar no coração de cada uma, Espírito Santo de Deus. E nós já te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado, Senhor, porque o Senhor não falha. O Senhor é um Deus fiel e nós te amamos, e nós te amamos. Em nome de Jesus nós agradecemos por esta noite. E eu creio que muito mais ainda nós iremos testemunhar desse Deus de detalhes que o Senhor é. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus.